Vamos continuar nosso assunto sobre cristologia. Estamos falando sobre Jesus, o verdadeiro Deus. E paramos nessa parte onde ele diz que ele se chamou Alfa e Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Apocalipse 2:13. E eu sou, João 8, 24, 28, 58, João 13, 59. Aquele que nega a deidade de Jesus rejeita o próprio testemunho de Jesus e mostra assim que é inspirado pelo espírito do anticristo. 1 João, capítulo 2, versículo 22 a 23. Se Jesus fosse como os teólogos modernistas, né, que afirmam que Jesus é um produto da união de Maria com José, ou da união de Maria com outro homem, o mundo não teria nenhum Salvador. E Jesus seria um homem desacreditável. Porque ele afirmou ser o Filho de Deus, mas glória a Jesus. Ele é Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9:5. Então, existem alguns, né, supostos teólogos, ou seja, teólogos mesmo, mas que eles não acreditam que Jesus foi uma produção de Maria com Deus. Eles acreditam que houve uma ajudinha humana, houve um espermatozoide masculino, mesmo Maria sendo virgem, mas houve um espermatozoide masculino e tal. Isso é conversa para boi dormir. Porque se fosse assim, Jesus seria totalmente desacreditado e essa história seria uma história muito assim, difícil. A virgem conceberá e dará à luz a um filho. Isso foi o sinal que Deus nos deu. Todos os apóstolos afirmam que Jesus é Deus. João Batista disse que Jesus era o Filho de Deus. João 1:34. Pedro testificou: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Mateus 16:16. Chamou-o de santo. Atos 3:14. E nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. Ou seja, Jesus é chamado de Deus. E disse que Jesus Cristo é o Senhor de todos. Atos capítulo 10, versículo 36. Jesus também é chamado Senhor mais de 100 vezes no Novo Testamento. Paulo disse que Jesus era o próprio Filho de Deus, Romanos 8:32, e falou da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo não é um profeta ou um fruto de alguma coisa. Jesus Cristo é Deus encarnado. Tito 2:13. E bendito eternamente. E disse que Cristo, segundo a carne, é bendito eternamente. Romanos 9:5. João escreveu que Jesus era o Verbo eterno. João 1:1. O unigênito do Pai. João 1:14. E verdadeiro Deus. 1 João 5:20. Tomé o chamou Senhor meu e Deus meu. Tomé o chamou Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20, versículo 28. E todos os que em todos os tempos receberam a salvação têm dado o mesmo testemunho que os samaritanos que o aceitaram disseram: sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. João capítulo 4, versículo 42. Jesus tem atributos divinos. Vamos agora para os atributos divinos. Presta atenção, pegue a sua caneta e vamos escrever e preste atenção. Deus abra a tua mente, porque essa apostila aqui é maravilhosa. Quando eu li essa apostila, eu fiquei, puxa, muito bem elaborada, graças a Deus, e você vai ter o melhor da teologia. Vamos agora continuar falando sobre cristologia, e Jesus tem atributos divinos. Vamos lá. Jesus é onipresente, Jesus é onipotente, Lucas 4, 35, 36 e 41. Poder sobre os demônios, Mateus 8:16, também 9:35. Poder sobre as doenças, João 10:28. Poder para guardar, Mateus 28:18. Jesus é onisciente, João 2:24. João 4:16 a 19 e João 6:64. Marcos 2:28, Lucas 22:10 a 12. Jesus é onipresente, Mateus 28:20. Mateus
18, 20, e 2 Coríntios 13, 4, e Efésios capítulo 1, versículo 23. Jesus é imutável, Hebreus 13, 8 e Hebreus 1, 12. Jesus é eterno, Colossenses capítulo 1, versículo 17, João 1, 1, Miqueias 5, 2 e Isaías 9, 6. Jesus deve ser adorado. Ele disse: só o Senhor é Deus. Ele disse: só o Senhor teu Deus adorarás, Mateus 4, 10. Mas ele aceitou a adoração, Mateus 28, 9, 17, Mateus 14, 33, Mateus 15, 25, Lucas 24, 52. E veja também Hebreus capítulo 1, versículo 6. Jesus tomou parte na criação do mundo, mostrando que ele é Deus. João capítulo 1, versículo 3, Colossenses capítulo 1, versículo 16, 1 Coríntios 8, 6 e Hebreus 1, 2 e 10. Realizou obras divinas. João capítulo 5, versículo 36, ressuscitou mortos. Lucas 7, 14, João 11, 39, ele mesmo é a ressurreição da vida. E a vida, João capítulo 11, versículo 25. Glória a Deus, né? Jesus perdoou pecados, Mateus 9, 5, Lucas 5, 20. A sua natureza divina prova a sua deidade, ou seja, Jesus tinha uma natureza divina, mostrando que ele era Deus, não era um Deus, ele é Deus. Jesus é santo, e era chamado santo, Atos capítulo 2, versículo 27. Ele fez sempre o que agradava ao Pai, João 8, 29. Jesus é amor. O seu amor excede todo o entendimento, Efésios 3, 19. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida, a alguém a sua vida pelos amigos. João 15, 13. Cristo mostrou o seu amor para com o Pai. João 14, 31. Então, o caráter de Jesus mostrava a sua deidade. Jesus era verdade, como Deus é verdade. João capítulo 14, versículo 6. E João capítulo 1, versículo 14 a 17. Jesus, o verdadeiro homem. Da mesma forma que encontramos Jesus, o verdadeiro Deus, encontramos Jesus, o verdadeiro homem. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Jesus, o verdadeiro homem. Anote aí. Cristo, sendo em forma de Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Tremendo esse texto. Assim, Cristo, Deus, bendito eternamente. Romanos 9, 5. Cristo, Deus, bendito eternamente. Ele renunciou voluntariamente à sua glória, a perfeita glória, que possuía nos céus. João 17, 5. E tudo aquilo que ele, na sua glória divina, podia gozar para ser o redentor da humanidade, sujeito a limitações de um verdadeiro homem. Jesus viveu neste mundo não somente como Deus verdadeiro, mas também como um homem verdadeiro. Então Jesus era o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. A Bíblia chama Jesus de homem, filho do homem. Quando Pedro falava de Jesus, disse: Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus. Atos 2, 22. Pilatos disse a respeito de Jesus: eis aqui o homem. João 19, 5. Jesus falando de si mesmo: não só de pão viverá o homem. Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele disse: agora procurais matar-me, homem, que vos tenho dito a verdade. João capítulo 8, versículo 40. Paulo escreveu que a graça, Romanos 5, 11, e a ressurreição vieram por um homem. 1 Coríntios 15, 21. Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Então Jesus Cristo era o verdadeiro homem. Jesus nasceu como qualquer outro homem. Jesus integrou-se completamente na sua cidade, na sua época. Jesus era membro de uma família, como diz em Mateus capítulo 1, versículo 18. Jesus teve um nome como qualquer outro homem. Jesus teve como qualquer outro homem a sua genealogia. Aí diz aqui, ó, a Bíblia até registra duas genealogias. A primeira do lado de José, o pai adotivo de Jesus, e o cabeça da família, que definia a sua posição jurídica. Mateus capítulo 1, versículo 1 a 17. A segunda genealogia, que era do lado de Maria,
a sua mãe, que definia a sua posição biológica. Lucas capítulo 3, versículo 23 a 38. Então, Jesus tem nos livros dos evangelhos duas genealogias, uma em Mateus 1, de 1 a 17, e outra em Lucas capítulo 3, de 23 a 38. Em Mateus 1 a 17, a genealogia é do pai, para definir a sua parte jurídica. E em Lucas é a da mãe, para definir, né, a sua posição biológica. Na genealogia jurídica não se registra nomes de mulheres, e por isso não aparecem em Lucas capítulo 3, versículo 23. Maria como filha do seu pai Eli, mas em lugar dela José, seu marido, como filho de Eli. José era genro de Eli. O pai de José era Jacó. Mateus capítulo 1, versículo 16. Interessante isso, né? Muito interessante. Vamos continuar?